Bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Eduardo Ramos. Mais uma vez cá estou aqui com muito gosto para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Meninos, mais uma vez convém relembrar as medidas que vocês devem levar em conta para evitarmos a propagação do coronavírus. Quais são essas medidas? Muito bem. Não partilhar os materiais escolares. Uma ótima medida. Evitar estar agarrados uns aos outros. Muito bem. Praticar o distanciamento social. Ótimo. Estão a colocar isso em prática? Excelente. Então, meninos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Observem a imagem. Estão a ver na sequência das aulas anteriores. Então, para continuarmos, vamos ver agora um trecho. Temos aqui o trecho A, que é: professora, o que é, Rebeca? Eu quero dizer uma coisa muito importante, professora. Fala. Estou preocupado com a minha avó. Não quero levar o vírus para casa e nem quero que ela fique doente. Tens razão, Rebeca. Por isso, tens de tomar todos os cuidados em casa e na escola. Meninos, provavelmente vocês também estão preocupados. À semelhança da Rebeca. O motivo exige essa preocupação. Vamos ver agora o trecho B. No trecho B, temos: Rebeca disse à professora que queria dizer uma coisa muito importante. A professora pediu que ela falasse. Ela disse que estava preocupada com a sua avó, que não queria levar o vírus para casa e nem queria que ela ficasse doente. A professora respondeu que ela tinha razão e que, por isso, devia tomar todos os cuidados em casa e na escola. Mais uma vez, vocês estão a ver, há alguma diferença entre este texto com o outro? Vamos lá às questões, para vocês verem se há ou não. Vamos explorar o nosso texto. Neste caso, qual dos trechos traduz as falas das personagens de uma forma mais direta? Vamos lá, pensem nisso. Trecho A, trecho B? Vamos ver a resposta. Dos dois trechos, a que traduz a fala mais direta das personagens é o trecho A. Correto, muito bem, excelente. Depois temos qual o sinal de pontuação que predomina nesse trecho e que não existe no outro, ou seja, no trecho A que vocês acabaram de responder. Vamos ver. O sinal de pontuação predominante e que não existe no outro trecho é o sinal de travessão. Como sabem, meninos, é o que mais se verifica no trecho A. Muito bem. Ora bem, meninos, de tudo o que já vimos, provavelmente agora, vocês vão querer sugerir o sumário. O que vai ser o nosso sumário? Discurso. Qualquer coisa do tipo. Ótimo, excelente. Então hoje, meninos, para a aula de hoje, vamos ver as formas do discurso, em que temos o discurso direto e o discurso indireto. Agora, meninos, para falarmos do discurso, temos que saber o que significa discurso. Vamos ver o que é isso de discurso. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Este é o conceito do discurso. Esta forma de comunicação pode ser oral ou escrito, apresentado num livro, num jornal ou na TV, como nós estamos aqui. Depois, o discurso obedece às leis do código linguístico aceito dentro de uma comunidade. Obviamente, o discurso terá que obedecer esse código, porque senão as pessoas terão dificuldade em decodificar. Depois, vamos ver agora o que é isso de discurso direto. Discurso já vimos, agora a palavra direto. O que isso significa? Associar a palavra discurso e o direto, vamos saber o significado do discurso direto.
Discurso direto é a fala de uma personagem, neste caso o locutor, tal como foi dito na situação. Na escrita, geralmente, marcado pela mudança de parágrafo e pelo uso de travessão antes da fala. Porém, pode também aparecer entre aspas. Vamos ver aqui o exemplo de um discurso direto. A Joana disse: não vi o Pedro ontem. Depois, tu viste o Pedro, Ana. Estão a ver? Aqui temos a palavra, as frases estão no discurso direto. Depois, no discurso direto, usa-se verbos declarativos. Quais são esses verbos? O dizer, responder, insistir, perguntar, exclamar, pedir, murmurar, para introduzir as falas e pode vir intercalado numa fala ou no final dela. Vamos ver o exemplo em que esses verbos aparecem. Que lindo dia! Exclamou a Ana. Vamos à praia? Vamos ver. Diz assim: que lindo dia! Vamos à praia? Perguntou a Ana. O discurso indireto consiste no relato daquilo que foi dito por alguém. Por isso, as palavras não são reproduzidas tal e qual como foram ditas. Neste caso, em termos expressivos, predomina o caráter informativo, as informações que levamos. Depois, não apresenta as marcas de pontuação específicas do discurso direto. As frases são introduzidas por um verbo declarativo, dizer, afirmar, conversar, responder, ponderar e outros verbos, certo? Seguidos de que, se, onde ou outras expressões também. Muito bem. Temos aqui o exemplo para demonstrarmos isso. As frases que vimos no discurso direto foram passadas para o discurso indireto. A Joana disse que não tinha visto o Pedro no dia anterior. Ele perguntou a Ana se tinha visto o Pedro. Muito bem, meninos. Já vimos o discurso direto e o discurso indireto. Mas não se esqueçam que vocês também já viram isso nos anos anteriores. Sendo assim, estão em condições de vermos e fazermos um exercício. Vamos ao exercício da aula de hoje. O exercício é para completar o quadro assinalando com uma cruz as frases que se encontram no discurso direto, DD, ou no discurso indireto, DI. Quais são essas frases? Vejam aqui, vocês têm as frases de um lado, têm o discurso direto do outro lado e o discurso indireto também. Agora, em função de cada frase, vocês só vão assinalar com uma cruz. Ou seja, em função do discurso, vocês colocam a cruz à frente. A primeira frase: Rui, tens de falar mais devagar, pediu o pai. A segunda frase, a linha B, a Manuela disse que ia comprar o livro de fábulas que a professora aconselhou. Aquele senhor que está na paragem perguntou se o autocarro já tinha passado. Senhor Antônio, onde está o seu cão? Perguntei eu ao meu vizinho. Ele pediu-me que lhe emprestasse uma caneta. Telefona-me para podermos conversar. O Pedro explicou à professora que não tinha tido tempo de fazer o TPC. Meninos, essas frases para vocês são frases simples e rápidas que vocês vão fazer. Já fizeram ou não? Tão depressa? Vamos então à correção. A correção fica dessa forma. Foi assim que vocês fizeram, não? Claro, alunos aplicados. Sempre é assim. Na primeira frase, a linha A, o discurso que temos é o discurso direto. Na linha B, temos o discurso indireto. Muito bem, parabéns. Aquele senhor, a frase C, também está no discurso indireto. Na linha D, temos o discurso direto. Por quê? Porque temos o sinal de travessão que nós acabamos de ver. Ele pediu na linha E, temos o discurso indireto. A linha F, também temos o discurso direto. A linha G, temos também o discurso indireto. Meninos, nessas frases aqui é fácil de ver. O discurso direto
tem as suas marcas, que nós temos aqui já vimos anteriormente. O indireto é a transformação do direto para o indireto, com algumas alterações. Vamos ver? Agora, vamos ver a passagem do discurso direto para o indireto e vamos ver com alguns exemplos. Vamos lá. No discurso direto, temos essas frases. No discurso direto, muita atenção. Eu preciso cumprir as regras. É importante usar as máscaras, principalmente neste momento. Filho, já lavaste as mãos? Dei o livro a esta colega? Chega aqui, por favor. Todas essas frases, como viram, estão no discurso direto. Por isso, agora, vamos passar essas frases para o discurso indireto, levando em conta as transformações que ocorrem na passagem do direto para o indireto. Então, temos do outro lado, temos as mudanças que acontecem na passagem do discurso indireto. Na primeira frase temos, ele disse que precisava cumprir as regras. Temos aqui a mudança no pronome e também no verbo. Na segunda frase, ele disse que era importante usar as máscaras. Aqui temos também a mudança no tempo verbal. Na terceira frase, a mãe perguntou ao filho se já tinha lavado as mãos. Aqui também temos mudança do tempo verbal do verbo. Na quarta frase temos, ela disse que tinha dado o livro àquela colega. Temos aqui o determinante demonstrativo, que houve alteração. Na última frase temos, ele pediu que chegasse ali. Temos mudança no advérbio de lugar. Aqui passa para ali. Muito bem, meninos. Então, meninos, já vimos algumas alterações que acontecem na passagem do discurso direto para o indireto, principalmente com alguns verbos e não só. Mas essas mudanças não acontecem só naquilo que nós acabamos de ver. Por isso, vou recorrer ao nosso manual do 6º ano. Como sabem, ainda nós não estamos separados dele, de modo que convido-vos mais uma vez a abrir o vosso manual na página, neste caso, na página 84, melhor dizendo, na página 85 e página 86, em que temos aqui um quadro onde se espelha as transformações que ocorrem na passagem do discurso direto para o indireto. Esta é uma tarefa que vocês vão fazer em casa, na escola com os vossos professores. Certo? Muito bem. Então, vamos seguir com a nossa aula, em que vamos para um TPC. Passa para o discurso indireto as frases 1.1, 1.2 e 1.3 do manual do 6º ano que eu acabei de vos mostrar, na página 86. Na aula de hoje vimos o discurso direto e indireto, em que vimos o conceito do discurso, vimos o discurso direto, o seu conceito também, e as características, um conjunto de mudanças ou então aspectos que caracterizam o discurso direto. Depois, estivemos também a ver o discurso indireto, a reprodução da fala de outra pessoa, e vimos um conjunto de características. Quais são essas características? Verbos introdutores do discurso, alterações dos tempos e modos verbais, alterações no uso de advérbios de tempo e de lugar, alterações no uso de determinantes e pronomes, neste caso demonstrativos, possessivos e outros determinantes, passagem do discurso direto para o indireto, e vimos alguns exemplos, e por fim acabamos por fazer o exercício de avaliação. Chegamos ao fim de mais uma aula enquadrado no programa Aprender e Estudar em Casa. Continua a fazer os teus estudos em casa com o teu professor na sala de aula. Estude sempre, porque o estudo ajuda o homem a se formar. Fique bem, até a próxima aula.